Bom dia a todos. Bem rapidamente, quero passar só alguns números do setor metal mecânico. Nesses números não está o segmento das oficinas mecânicas, apesar de que também estamos representando, mas nesse portal da Fiesc não está. Então hoje o setor metal mecânico em Blumenau e Pomerode gera em torno de 9.500 empregos, ou seja, 7% dos empregos da indústria são gerados pelo nosso setor. São 504 estabelecimentos, com uma remuneração média de R$ 2.830 em Blumenau e Pomerode, acima da média do Estado. 85% dos estabelecimentos são microempresas, que geram 85%, portanto, dos estabelecimentos são microempresas, que geram 23% dos empregos, 11% pequenas empresas, gerando 25% dos empregos, 2,4% são médias, gerando 22% dos empregos, e menos de 1% são grandes empresas, mas elas representam quase 30% dos empregos gerados. A nossa mão de obra hoje, 66% que trabalham no setor eletrometal mecânico tem nível básico completo, e ainda o público que trabalha nas nossas indústrias ele é predominantemente masculino, com 83% dos trabalhadores. Aqui geração de emprego. Nos últimos 12 meses o nosso setor também tem saldo positivo. A gente vem numa recuperação, apesar de que em junho fechamos com 38 vagas negativas, mas no ano 316 vagas positivas, grandes e as grandes empresas com 149 vagas geradas. Então a gente percebe que as pequenas, micro e média têm tido um pouquinho mais de dificuldade para retomar esse crescimento e essa geração de empregos. Aqui alguns números do CIMEB. Nós começamos lá em 2012, na verdade em 2011 nós tínhamos 35 empresas associadas, a gente veio uma crescente enquanto sindicato, enquanto CIMEB, e atingimos agora em 2017 201 empresas associadas. Então daquelas quase 500 empresas, boa parte delas hoje é associada ao CIMEB. Nós temos hoje então 201 empresas associadas. Alguns outros números interessantes: o CIMEB promoveu no ano passado 53 cursos e palestras, mais de 3.000 pessoas passaram pelas capacitações ou cursos do CIMEB e mais 757 pessoas foram beneficiadas pelos convênios do CIMEB. Alguns grupos de trabalho que o CIMEB tem, nós temos hoje, que se reúne mensalmente, um grupo de RH formado por profissionais de RH das empresas associadas que discutem questões voltadas para questões do RH, de gestão de pessoas, um grupo de segurança e saúde do trabalho, que trata especificamente questões relacionadas à segurança, ao ambiente do trabalho, um grupo de tecnologia da informação, que trata questões estratégicas na empresa, segredos industriais, continuidade de negócios. Hoje nós sabemos que as nossas empresas, a nível de Brasil, vêm sofrendo ataques cada vez mais sérios, perigosos, nesse mundo cibernético, e hoje um segredo industrial ele tem um valor muito grande. Então as nossas empresas, muitas delas têm contratos de sigilo. Se algumas dessas informações vazarem, isso pode dar um impacto enorme para as empresas. Lançamos esse ano um grupo de gestão da produção. O Brasil hoje é um país que infelizmente ainda está correndo atrás da produtividade. Nós não somos um país com uma produtividade alta, estamos muito distantes dos primeiros colocados no ranking mundial, e estamos trabalhando a questão da gestão da produção, trabalhando também em temas como indústria 4.0, como inovação, processos produtivos, e lançamos também um grupo de trabalho no mercado cervejeiro. Esse grupo de trabalho também ele recebeu inclusive aporte da CNI e da Fiesc, e na verdade hoje Blumenau foi reconhecido como a capital nacional da cerveja. Nós temos a Oktober, temos a primeira escola de cerveja e malte da América Latina aqui em Blumenau. Porém, as principais máquinas, equipamentos e soluções para o mercado cervejeiro vêm de outros estados, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, e nós queremos com esse programa desenvolver indústrias eletrometal mecânicas que possam
promover e fornecer para o mercado cervejeiro máquinas, equipamentos e soluções. Nós já temos algumas indústrias produzindo, esse programa visa fortalecer essas empresas e esse é um grupo de trabalho que também tem se reunido mensalmente. Acho que em breve nós vamos ter bons resultados, que vai gerar renda, emprego e vai movimentar também a economia nesse novo setor que se começa a despontar em Blumenau. Então, o programa de desenvolvimento da cadeia produtiva eletrometal mecânica para o polo cervejeiro de Blumenau e região é um programa que envolve capacitação, foram 40 horas de capacitação com 30 empresários. Nós tivemos também recentemente uma visita na Feira Internacional de Tecnologia da Cerveja em São Paulo. A próxima etapa que começou essa semana é da parte de consultorias. Então a Escola de Cerveja e Malte também tem feito consultorias nessas empresas que estão participando do programa. Vamos ter agora, nos próximos passos, também uma rodada de negócio exclusiva das indústrias metal-mecânicas para com as empresas que produzem cerveja. E lançamos também, que deve estar na pastinha de vocês, o Caderno de Oportunidades. Esse já é o fruto também desse programa, onde nós mostramos para as nossas indústrias o potencial que o mercado cervejeiro tem. São muitas as possibilidades em termos de máquinas, de equipamentos e de soluções que as nossas indústrias podem produzir para esse mercado. Numa conversa, inclusive, com o próprio pessoal da Prefeitura de Blumenau, de algumas cervejarias, era tudo que faltava para fechar a cadeia produtiva em Blumenau. Então, em breve, nós acreditamos que temos a possibilidade de fechar toda a cadeia produtiva aqui em Blumenau, tanto em termos de máquinas, equipamentos, quanto em termos de produção da cerveja também. Lançamos esse ano também um programa voltado para a internacionalização de empresas. Estamos com 30 empresas participando desse programa, com 85% de subsídio da Fiesp e da CNI. É um programa que visa promover e capacitar empresas aqui de Blumenau e Pomerode para o mercado externo. Nós acreditamos muito nesse programa, já temos empresas que, a partir do programa, começam a ter experiências concretas no mercado externo. No primeiro momento, o foco é a América Latina. É um programa que nós temos certeza que, ao longo dele, muitas empresas vão conseguir se desenvolver e também olhar para o mercado externo com muito mais aproximação, muito mais facilidade. Esse programa ele começou em março e vai até novembro do ano que vem, e com ações pontuais muito concretas. Nós temos, por exemplo, dentro do programa, várias empresas que fabricam máquinas e equipamentos para o setor têxtil. Então já começam a despontar alguns setores, alguns clusters que podem, com mais facilidade, entrar no mercado externo, o que vai gerar também renda, emprego aqui na nossa região e vai também desenvolver essas empresas. Bom, os nossos próximos eventos, então, a nossa Semana da Indústria, que chega na sua 6ª edição. Ao longo desses 5 anos, já passaram pela Semana da Indústria aproximadamente 5.000 pessoas. Nós levamos muitas informações, vários temas das mais diversas ordens, e nesse ano nós vamos trabalhar então alguns temas específicos, como felicidade dá lucro. Esse é um tema que a gente está abordando pela primeira vez. Estamos trazendo o Sérgio Queiroz para essa palestra, da Electropaulo de São Paulo, uma empresa que tinha sérios problemas na parte de acidentes de trabalho, tinha alguns outros problemas, e que a partir do momento que eles implantaram uma filosofia de melhorar o ambiente de trabalho, de promover qualidade de vida no ambiente de trabalho, essa empresa ela conseguiu perceber de que o resultado aparecia lá no caixa da empresa. E ela se tornou uma das melhores empresas para se trabalhar nos últimos anos. Inclusive, nesse ano de novo, ela está entre as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. No segundo dia, nós vamos tratar do tema adaptáveis e complexas, competências para a indústria 4.0. Esse é um tema que ano passado nós trabalhamos, mas nós trabalhamos a indústria 4.0, e esse ano nós queremos trabalhar as pessoas para a indústria 4.0. Nós estamos muito cientes, certos, convictos de que nós não teremos uma indústria 4.0 se não tivermos empresários, gestores e trabalhadores 4.0. E aí, o professor da FURB está aqui, não tenho dúvida nenhuma de que a universidade, a academia vai ter um papel fundamental nesse processo,
A indústria 4.0 é uma realidade no mundo todo, em alguns países, especialmente na Europa, Estados Unidos, muito mais à frente do que no Brasil, mas é uma realidade presente também no Brasil, que vem ganhando uma força e uma velocidade muito rápida. Até eu estava brincando esses dias de que quando a gente chega no shopping, por exemplo, até alguns meses atrás você tinha alguém cobrando o estacionamento. Hoje você vai na máquina e ela te cobra o estacionamento. Essa é a indústria 4.0. E aí tem várias outros exemplos. Uma empresa que tem toda a parte de depósito ou de armazenamento, por exemplo, hoje sendo monitorada com drones. Todos os produtos têm um código de barras, passa um drone e ela tem um estoque em tempo real com custo extremamente baixo. Não precisa mais ter 2, 3 pessoas mensalmente conferindo o estoque para ver se está batendo. Então são, além de outras tantos exemplos. O Rogério Scherer é um palestrante de renome nacional. Ele, inclusive, em uma das palestras dele, ele diz, olha, hoje não faz mais sentido você fazer uma pergunta, por exemplo, para o teu filho, o que você quer ser quando crescer? Porque boa parte das profissões, daqui a 20 anos, não existem hoje. E boa parte das profissões que existem hoje não vão existir daqui a 15, 20 anos. Então é isso que a gente vai trabalhar nessa indústria 4.0. No dia 13, essa talvez é a maior novidade da Semana da Indústria desse ano, nós vamos trazer case do sucesso do setor metal mecânico para dentro da Semana da Indústria. Nós temos o prêmio Cineb de Boas Práticas, que está na sua segunda edição. Foram 21 cases inscritos, 8 selecionados, que vão se apresentar na Semana da Indústria. Com 3 principais pilares: retorno financeiro, aplicabilidade e inovação. Então, na nossa avaliação, ele é um case de sucesso, ele pode ser replicado em outras empresas, se ele dá um retorno financeiro e se ele tem inovação. E encerramos no dia 14 de setembro com um coquetel de negócios aqui. Toda a programação vai ser aqui no Centro Empresarial de Blumenau. As inscrições até no dia 15 de agosto foram exclusivas para as indústrias associadas. A partir de hoje, a partir desse evento, elas são abertas para a comunidade. Todas as palestras não tem custo algum, todo o evento é gratuito. Eu sei que a gente tem muitos acadêmicos da PURB que estão se inscrevendo, que já se inscreveram também com a gente, mas é importante frisar de que, por exemplo, para a palestra do dia 12, nós temos ainda cerca de 50 vagas. Então a procura foi muito grande, a gente já está com praticamente todas as vagas esgotadas, mas ainda temos vagas para todas as palestras nessa Semana da Indústria, na sua 6ª edição. Uma outra novidade da Semana da Indústria é que nós vamos promover a primeira rodada de negócios voltada exclusivamente para o mercado cervejeiro. A gente vai trazer em torno de 15 cervejarias, vamos estar com aproximadamente 20 empresas nossas que vão ter a oportunidade de apresentar o que nós produzimos para as cervejarias, gerando de fato já negócios e mais um desdobramento daquele programa que a gente iniciou lá em fevereiro e que começamos a colher bons frutos. As nossas empresas já começam a colher bons frutos. Eu estava conversando essa semana com 2 empresas, uma na parte de filtragem, dizendo que ela se tornou já referência no mercado de produção de máquinas e equipamentos na parte de filtragem, aqui de Blumenau, e uma outra que disse, olha, nosso faturamento já é de 2% do total que a empresa fatura, 2% já vem desse mercado, produzindo válvulas, por exemplo. Então, a gente percebe que empresas começam a se desenvolver. Nós vamos lançar na Semana da Indústria também, esse também é algo inovador no meio sindical, nós vamos lançar o cinebnegócios.com.br. Nesse primeiro momento, dentro do Cineb Negócios, nós vamos apresentar o polo das indústrias de máquinas, equipamentos e soluções para o mercado cervejeiro, mas depois outros polos vão ser criados dentro desse site. Hoje, por exemplo, são produzidas em Blumenau em torno de 130 mil bicicletas por mês. Isso é uma quantidade muito grande e que talvez poucas pessoas saibam disso. Só de bicicletas infantis, em torno de 90 mil bicicletas infantis são produzidas aqui em Blumenau e vendidas para a América Latina toda. Nós somos polo na fabricação de transformadores elétricos para a América Latina. Boa parte dos transformadores que geram energia nesse Brasil todo são produzidos aqui em Blumenau e Pomerode. Então esses vão ser os próximos polos
que vão estar dentro de cinebnegócios.com.br, além de outros que a gente poderia estar citando aqui também. E no futuro, a nossa intenção também é certificar essas empresas com o selo do Cineb, mostrando, né, e valorizando ainda mais o produto com a qualidade que Blumenau e que as nossas empresas elas têm. Bom, o resultado de tudo isso, né, dos últimos anos, aí, quando passamos de 35 empresas associadas para mais de 200 empresas, quando passamos a um número de mais de 50 eventos por ano, isso dá um evento por semana praticamente, quando começamos a desenvolver programas estratégicos para alavancar os negócios, foram os prêmios que o Cineb conquistou. No ano passado, a Fiesc lançou um prêmio Boas Práticas Sindicais, o Cineb, em uma das categorias, ficou na primeira, conquistou o primeiro e segundo lugar dentro desse prêmio, que foi entregue lá na Fiesc, em São Paulo. E esse ano nós tivemos a grata surpresa e satisfação de podermos participar, convite da própria Fiesc. Nós somos o primeiro sindicato do Brasil a participar desse prêmio. Esse prêmio Excelência SC é um movimento que existe no Brasil todo, em vários países do mundo, e que certificam empresas, especialmente empresas da iniciativa privada e algumas organizações, em termos de excelência na gestão. E o Cineb, esse ano, participou desse prêmio também, na categoria 125 pontos, dos quais nós atingimos 111 pontos, e o Cineb foi o primeiro e único sindicato do Brasil a conquistar esse prêmio, o prêmio Excelência SC, o prêmio catarinense da excelência, que inclusive a entrega dele vai ser amanhã lá em Florianópolis, onde o seu Dieter e também o seu Hans, que é o nosso vice-presidente, nós vamos estar lá então para receber esse prêmio, que quebra um paradigma. Eu acho que isso que é mais importante, que quebra um paradigma e que mostra de que sim, é possível fazer também nesse setor ações consistentes, ações transparentes em prol da indústria, e é o que nós temos feito. A Fiesc tem definido essa bandeira, tem levantado essa bandeira, e esse é um fruto que a gente colhe aí ao longo desses últimos anos com a gestão feita, implantada pela diretoria e feita aqui no Cineb. Bom, de modo geral, e eu sei que vocês têm outros compromissos, né, seria uma apresentação básica que nós teríamos para fazer para os senhores do Cineb. E agora eu gostaria de deixar aberto, não sei se o seu Hans ainda quer complementar um pouquinho isso. O seu Hans assumiu em 2011, quando a gente tinha 35 empresas associadas, e agora o seu Dieter assumiu nesse ano. Então, muito disso também é fruto do que foi feito nesses últimos anos também, sob a presença do seu Hans. Bom dia a todos. Bom dia. Isso aqui é somente o resultado de um compromisso que nós, o grupo que está à frente do sindicato, assumiu lá 7 anos atrás. Nós queremos fazer um sindicato diferente, um sindicato de verdade das nossas empresas, onde o empresário, quando sair de casa para uma atividade do sindicato, ele possa ter orgulho e dizer: eu vou no evento X do meu sindicato. Então, para isso que esse foi o compromisso que nós assumimos para tocar o sindicato naquela oportunidade, e graças a Deus temos conseguido. Nas nossas ações nós temos dito de que para atender o empresário 4.0, o sindicato tem que ser pelo menos 5.0. Nós temos que ser o indutor do desenvolvimento, e nesse projeto das cervejarias, isso é só uma prova. Isso é um mercado que estava passando despercebido debaixo do nariz de todo mundo. Nós temos dezenas de empresas em Blumenau que trabalham com inox, temos empresas que produzem equipamentos para a indústria têxtil, que é só ele dizer: isso aqui é para cerveja, pronto, já está pronto. Então, passava no nariz e ninguém enxergava. E como é o sindicato, a feliz iniciativa de mostrar para a comunidade de que aqui também é possível produzir não só cerveja. Nós queremos produzir cerveja com as nossas máquinas. Nós queremos amanhã ou depois tomar uma cerveja lá no Beer Villa, produzida com nossas máquinas aqui em Blumenau. Então, esse é o universo que a gente pretende continuar conduzindo o nosso sindicato, sempre pensando no empresário. O que ele vai ganhar com isso? Essa é a pergunta que nós sempre fizemos a cada atividade
que se pretende desenvolver, a primeira pergunta: o que o nosso empresário vai ganhar com isso? É dessa forma que, com muita simplicidade e humildade, a gente vai conseguindo fazer desse sindicato talvez um dos melhores sindicatos do país em bem curto tempo. É isso aí. Obrigado, Maurício. Joia. Na verdade, esse mercado nacional está crescendo 20% ao ano em época de crise, né? O mercado cervejeiro então tem um potencial enorme pela frente. Só uma outra informação que nós recebemos semana passada num evento cervejeiro aqui. As pequenas, as micro cervejarias artesanais, elas respondem hoje por menos de 1% do mercado de cerveja brasileiro. Nos Estados Unidos, o mesmo padrão de empresas responde por 15%. Se nós quisermos pensarmos em fazer esse mercado crescer aos 3%, em 10 anos, nós não temos produção de equipamento suficiente no Brasil. Então tem desculpa a palavra, um puta espaço para trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Bom, o seu Ramos até comentou, né? Um outro polo que nós temos muito grande, claro, é a fabricação de máquinas, equipamentos também para o setor têxtil. Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta. Em relação à Semana da Indústria, nossa expectativa esse ano é de reunir em torno de 800 a 900 pessoas, que é a capacidade que o auditório aqui do SEB tem. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que em todos os dias, ou em todas as noites, já que a programação é sempre às 19 horas, nós vamos estar com o espaço absolutamente cheio, né? Eu acho que esses temas que a gente trouxe também, eles vêm alinhados a essa nova realidade, né? Quer dizer, você precisa, no momento onde o Brasil tende a retomar o crescimento, acho que é um ambiente, Fabril, saudável, uma equipe motivada, vai fazer toda a diferença nessa retomada de crescimento. E ter os empresários e gestores qualificados, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que essas empresas saiam na frente. Por isso, desses temas aí, Indústria 4.0, felicidade da lucro, rodada de negócios e também os cases de sucesso. Maurício, tem um outro assunto que, de repente, até vem a ser motivo de alguma pergunta, é a legislação trabalhista, né, a reforma da legislação trabalhista que está aí no polo dos empresários e dos trabalhadores. Nós, no sindicato, nós temos nos reunido aí com uma frequência bastante grande, trazido os empresários para conversar, para discutir quais são as dificuldades, porque nesse primeiro momento há necessidade de todos nos adequarmos os nossos pensamentos que ainda estão lastreados numa legislação retrógrada, vamos dizer assim, 50 anos de idade, a algo novo, que nem é tão novo assim, que no fundo, essas alterações, o trabalhador e o empresário já estavam almejando há muito tempo. Então nós estamos só adequando agora o que já devia ter sido feito, né, há mais tempo, e como em casa. Assim, em casa, cada vez que descasca uma tinta, a gente vai lá e pinta, a torneira pinga, a gente vai lá consertar. Isso deveria ter sido feito também com a legislação trabalhista no correr dos anos. Só que o movimento empresarial, nós também temos culpa nisso, e dos trabalhadores, sempre queria a reforma completa. Se a gente nesse tempo tivesse feito as mudanças necessárias que a modernização estava a exigir, nós teríamos um outro ambiente hoje, com certeza, né? E a nossa preocupação também tem sido mostrar para o trabalhador de que, assim como ele tem alguma perda, o empresário também tem. Assim como o empresário está tendo algum ganho, o trabalhador também está tendo algum ganho. Não é a legislação perfeita que todos nós queríamos, mas é a que tem. Então temos que conviver com ela primeiro para ver efetivamente onde é que pode ser melhorada e exigir cobrar mudanças em um prazo mais curto, que não demore de novo 40, 50 anos para isso acontecer. Né? Vamos ter uma negociação em Pomerode agora, no final do ano, né, todos os anos, que aparentemente é a primeira negociação já nas novas regras. Então, vamos ter o olho gordo de todo o Estado nessa negociação para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer, como é que vai se praticar esse movimento daqui para frente. Então, nós, no sindicato, nos últimos anos,
temos feito essas negociações sempre sem muito alarde, né? Isso interessa ao patrão, interessa ao seu trabalhador, interessa à comunidade também, mas não há necessidade de você ficar fazendo um baita oba-oba em cima disso. Tem que negociar sério, alcançar resultados, e o resto vem como uma consequência. Então, por isso que em época de negociação a gente não tem ido à imprensa fazer... Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que, em paz, os dois lados construam uma Blumenau melhor e mais tranquila, que não há necessidade de ficar fazendo movimentos pouco recomendáveis, né? Inclusive, a CNI divulgou de que nos próximos 5 anos a reforma trabalhista, isso é uma pesquisa feita, acho que pelo Banco Mundial de Desenvolvimento, se não me engano, só a reforma trabalhista deve impactar em 3,5% do PIB. O PIB deve crescer 3,5% acumulado nos próximos 5 anos em função da reforma trabalhista. Então é um dado agora que a CNI divulgou essa semana, porque a reforma trabalhista tende a gerar mais segurança jurídica e gerar novos postos de trabalho, que vai movimentar também a economia. Eu acho que isso é um dado importante, né? Uma pergunta, aproveitando o gancho, o presidente comentou que o Brasil hoje tem um nível praticamente residual, a gente pode considerar, de 11% de industrialização da sua economia. Pode ter um impacto também na melhora desse índice, a reforma trabalhista? Olha, segundo o levantamento da CNI, sim, isso vai impactar na geração de emprego, na geração de novos postos de trabalho, né? O nosso advogado, ele sempre costuma dizer, eu acho que isso é uma fala, de que o trabalhador muitas vezes ele ganha pouco, mas ele custa muito para a empresa. E isso é uma realidade. Nós precisamos no Brasil equalizar isso um pouco melhor, né? Na verdade, a carga tributária ela é muito perversa no Brasil, não só na parte trabalhista, mas em qualquer parte. E não é só a carga tributária, é a burocracia que é pior ainda. A gente foi, o seu Dieter estava comigo, nós fomos num evento Brasil-Espanha, e eu não lembro exatamente os números, mas era algo assim. O que no Brasil se leva em termos de burocracia por hora, em termos de hora, na Espanha mais ou menos 200 horas, no Brasil leva-se em torno de 2.000 horas, ou 1.800 horas. Então olha a discrepância, isso não faz sentido nenhum. Como nós vamos ser competitivos se lá na Espanha em 200 horas eles fazem o que nós precisamos de 2.000 horas para fazer? 10 vezes mais. 10 vezes mais. E não é porque nós somos melhores ou piores do que eles. É porque o sistema no Brasil ele é extremamente engessado e não permite avanços. Nós vamos ter agora em janeiro, que deve entrar, e pouco está se falando nisso, o E-Social. O E-Social é uma realidade que está vindo, as grandes empresas devem ser impactadas em janeiro, e o E-Social ele tem algumas questões boas, outras não tão boas assim, mas ele pelo menos tende, se for levado a sério também pelo governo, a tirar um pouco dessa burocracia, porque em um sistema só teriam praticamente todas as informações da empresa, então precisaria alimentar mais 300 órgãos diferentes, né? Isso, inclusive, Maurício, quando a gente fala que o Brasil é uma produtividade muito baixa, que o brasileiro produz 20% que o americano produz. Por quê? Porque nós apertamos o parafuso muito lentamente? Não. É porque nós temos uma burocracia, essa que está falando, exagerada. Uma empresa tem que ter não sei quantas pessoas na administração para só cuidar das questões financeiras do governo, que ele exige cada vez mais dados nossos das empresas. Então é isso que, vamos dizer, ele com certeza isso tem impacto no mínimo em 20% da produtividade. Nós estaremos produzindo mais, no mínimo, se o governo fosse um pouco mais coerente, né, com a situação de obter informações, otimizar esses processos, reduzir relatórios e simplificar de verdade, o que sempre se fala no Brasil, que se simplifica, na verdade, cada vez que ele cria uma simplificação, ele está aumentando mais o item, na verdade, né? Não simplificando, está burocratizando, né? Então isso é uma coisa que vai ser combatida no Maurício. Não adianta só botar a faca no pescoço do empresário, que a oportunidade é baixa, estou escutando isso aquilo, não. A questão é que nós trabalhamos cada vez mais com o governo. O governo é nosso sócio majoritário e só tem direitos, não tem obrigações. E uma outra questão, né, também importante, claro, que impacta as nossas indústrias aqui, falando em termos econômicos, é a infraestrutura, né? Nós temos uma 470, que é uma lástima, vocês sabem disso. Que deve ser os 20% do nosso E que pelo último evento que a gente teve, nós não podemos ter grandes experiências nos próximos 10 anos. Então, veja que
a dificuldade, né, de atrair novos investimentos para cá. Quer dizer, se um empresário olha para Santa Catarina, apesar de que Blumenau, a região, é sem dúvida nenhuma muito fértil para novos negócios, mas ele olha uma centro duplicada, porto do lado, aeroporto do lado, aonde ele vai optar em montar o seu negócio? É só em 470. Quantas empresas se instalaram em 470? As Cigalas, que mudou de posição, só? Acabou. Olha a Joinville, aquela região, a BMW, todas as empresas que instalaram no sentido. Nos últimos 10 anos é absurdo o perda que nós tivemos nesse investimento. Então, acho que a industrialização ela passa um pouco por essas questões, né, respondendo a tua pergunta, ali de burocracia, de carga tributária perversa. Acho que no Brasil ainda precisa se mudar um pouco essa figura de que é vista por muitos segmentos que o empresário é aquele cara que quer o explorador, né, que quer lucro a qualquer custo, mas na verdade o empresário no Brasil ele é um verdadeiro herói, gerando emprego e renda nesse país onde é tão difícil. Às vezes de teimoso, né? É tão difícil empreender, né? Na verdade, Maurício, eu teria vergonha de ser um governante que, com todo o sistema de arrecadação de impostos na mão, agora se lança de um artifício que é pedir donativos aos empresários para sustentar parte da saúde. Né? Então, infelizmente, num estado que tem governantes assim, a gente tem que trabalhar. Mas eu me sentiria envergonhado, não sairia mais de casa se chegasse nessa situação. Né? Se chegasse na situação do sindicato ter que pedir os merréis da comunidade para sobreviver, é a mesma coisa. Fecha as portas. Fecha as portas e se enfia a cabeça numa toca.